Bom dia, amigos. Hoje é dia 25 de abril de 2023 e eu vou colocar a entrevista sobre a Vila Sônia do meu amigo Werneck Ferro. Ele morou muito tempo aí, conhece muita gente, então vale muito a pena assistir essa entrevista com ele. E eu conto com vocês para que também façam uma gravação comigo, uma entrevista comigo, para nós sabermos de você, quanto tempo você morou aqui, como foi sua vida aqui, e vamos contar a história do nosso bairro, né? Não vamos deixar morrer a nossa história, tá ok? Então assista aí, dê o seu like, dê um oi pro Werneck, ok? Então vamos lá, nome completo. Meu nome é Werneck de Abreu Ferro. Certo. De onde sua mãe arrumou, seu pai arrumou o nome Werneck? Eu conheço outros É, Wernecks, tá? Mas poucos. eu descobri isso, vou falar para você, quase quando eu tinha uns 60, quase 50 para 60 anos. Ah, Pai, como é que você pôs esse nome Werneck, né? O último da chamada Andronica, é sempre todo mundo, todo ano, como é que pronuncia Werneck, Werneck? Aí, não, era um amigo meu que eu tinha que chamava Werneck, né? Eu tinha outro amigo que chamava Wolf, aí eu ia pro Wolf ou Werneck. Eu falei, ainda bem que o senhor pôs Werneck, senão eles iam me chamar de faqueiro, né? Começaram a me chamar de o Muricy Ramalho me chamava de Fernet, aquela bebida que tem, Fernet. Né? Werneck. Vai ver que era de E, ferro misturado com é, Werneck. ele chamava de Fernet. Né? O pai dele tinha aquele bar que era do Pedro, lá embaixo, né? E Uhum. aí, a bebida ele chamava de Fernet. Aí eu descobri o que, que foi, cara. Era o seguinte, nos anos 60 tinha um político, que era um político bem contestador, era um carioca, ele chamava Carlos Lacerda. E Sim. meu pai gostava muito desse cara, só que o nome dele era o quê? Carlos Werneck de Lacerda. Uhum. Aí um dia eu perguntei para meu pai, pai, me fala uma coisa, só pôs o meu nome por causa do Carlos Lacerda, não foi não? Por causa de político, né? Ele deu aquela risadinha e se entregou, né? Aí Uhum. eu descobri que foi por causa do Carlos Lacerda que ele colocou meu nome de Carlos Werneck de Lacerda. E minha irmã de Valdeirês, porque Valdeirês era uma amiga da minha mãe e do meu pai, lá do Hospital das Clínicas. Aí minha irmã Pois se é, chamava Valdeirês. Valdeirês é o nome da minha irmã também. Da minha irmã, É, né? só que ela faleceu. Ela E a teria minha mais também. de sua A idade. minha também. A Ah, minha é? faleceu também com 50 anos, Ah, em 2009. a minha faleceu com 29 anos. Nossa, essa foi nova, né? Ela estudou com o 2009. Muricy, com como que é o nome dele? Aquela turma toda lá, do Rodolfo, Sei. sabe? Rodolfo, lembro. Os outros meninos Os, lá, que hoje eu não precisava anotar o nome, mas são dois que eu lembro, né? Que legal, estudou no Andronico, quando o Andronico era lá onde hoje é o Adolfo Trípoli. então, o Andronic, eu era moleque, eu ainda estudava nessa época, acho que no Ana Rosa ainda. Eu era do Uhum, Ana Rosa. Eu fiz o grupo escolar no Ana Rosa, né? Do sim, primeiro ao quinto eu fiz Ana Rosa. E a partir da sexta série, que seria a primeira série do ginásio, eu fui para o Andronico. E tinha um pessoal que morava na minha rua, morava na São Calixto, lá o Pitoco, que já faleceu, o Constantino. Tinha um pessoal, a turma lá que já era uma geração 5 anos mais velhas do que eu. sei. E eles foram levar as carteiras do Andronico desse antigo, que era Sim. aquelas carteiras modernas, lá, que era com aquela coisinha, né? E eu fui junto, a molecada toda que era da minha idade, vamos ajudar, vamos ajudar. Nós fomos tudo para lá para ajudar a organizar o Andronico, que hoje é o Adolfo Trípoli, O né? novo, né? O Andronico novo, então. Não, o velho, esse que você falou aí, Trípoli, o Adolfo Trípoli. tá? Esse estava sendo inaugurado, arrumado, que foi lá para os anos 60. O Sei. novo veio depois, né? Veio nos Pois anos é. 70, né? Isso. 74, 75 que veio o novo, né? Então nós fomos ajudar nesse daí, que nem a quadra não tinha, né? Era um Não tinha. barranco lá, né? Era um barranco. E a gente que construiu, né? Com a Associação de Pais e Mestres, a gente pagava lá para o. Era o professor Norberto, né? O diretor, né? O Ah, barbudo, tudo imponente. E ele fez aquela quadra lá, que foi um negócio bacana que ele fez para o colégio, né? que legal. Dali Mas saiu. você sabe que tem muita gente que não lembra
que o Andronico, que o Adolfo Trípoli era o Andronico. Muita gente não sabe, inclusive, que é. Falei, não, gente, o Adolfo Trípoli, o Trípoli era o Andronico. Aí fizeram o Andronico lá em cima, atrás da igreja, e que aquele, inclusive, aquele terreno, e o terreno do Adolfo Trípoli, ele foi doado pelo dono da chácara, sabia? Foi Isso, lá em doado. cima. É, O Andronico, hoje eles conhecem como Nicão. Na nossa época era CEPAM, Colégio era Estadual Professor Cepam, Andronico de Mar. é Aí verdade. você tinha aqueles agasalhos do Andronico, que era um losango, né? Era É, mora. Aqui era vermelho, punho vermelho, a gola vermelha e o agasalho azul marinho. Era o legal. CEPAM, era o CEPAM. É, Era hoje, famoso. hoje ninguém mais usa uniforme, né? Ficou pejorativo, né? Virou Nicão, né? Nicão, né? Era CEPAM, virou Nicão. É o É, mundo de hoje, né, Débora? O mundo de hoje ele é bem descartável, é bem assim, não tem é, muita não tem coisa. história. Você fala aqui que é Nicão. Nicão pode ser nome de jogador, nome de cachorro, não nome de... Agora, CEPAM, você fala Colégio Estadual Professor Andrônico de De Mello. Melo. É o mundo, né? A gente tem que se adaptar. Quando a gente estiver aqui, a gente tem que ir se adaptando. É. E qual a data de nascimento seu é a sua idade, se você quiser falar. É, Tem gente que não gosta de falar. Não, claro que falo. Não é nem data de nascimento, já é data de fundação, né? 17/3/56. É fundação, 17 né? do? 3 de março, Até te dei parabéns. isso, 1956. Ah, De Peixes. Gente boa, viu? os peixes é. E você tá com quantos anos agora? Eu fiz 67, né? 60. 67, Então, 67. você tem a idade da minha irmã Valderez. Você deve ter estudado junto com ela. Talvez você não lembre dela, né? É Mas que às vezes cai em classe separada, né? Eu conheci bastante gente no Andronico, né? Mas às vezes cai numa classe separada, numa outra turma, né? E é você tem isso. aquele pessoal que já acompanha você ali, né? Uhum, é legal. Mas é que eu sou bem mais nova, né? Eu sou 7 anos mais nova que minha irmã, É, 7 anos mais você já é de outra geração, né? Quando você chegou ali, nova. você já era tipo assim, quando você entrou no Andronico, em vez de ter uns 11, 10, 8 anos, eu já estava lá com 15, já estava para sair, né? Então você era. Mas eu lembro que a gente fazia bailinho em casa e o pessoal lá do Andronico dançar, a gente, até minha mãe fazia lanchinho, e a gente ficava no terraço que tinha em cima, né? Aí tinha o Márcio, o João Carlos, que era da minha rua, e mais gente que ia lá. Você morava em que rua lá? Que rua que você Eu morava? morava na Vila Morse, na rua Bernardo de Quadros, na rua do Tamoio. Ah, Lá, a Vila Morse, você descendo ali pelo hospital, né? Aí tinha uma isso. primeira, tinha a Não, Mandissununga, não, aí a minha rua era assim, descendo a Rui Pinto, sabe a Rui Pinto? Você não está me sei, falando da já é Leonor do outro lado do hospital, era do outro lado do hospital. mais para lá. Você passa o hospital na Manuel Jacinto, você sobe a Manuel, Sei, passa o sei. hospital, é a próxima rua esquerda. Aí você Ah, tá. desce aquela rua, vira pelo Lobo Pinheiro, aí tem a. Já sei onde você morava, já sei, é outra pegada aí. Porque É, aqui nessa descida da Mandissununga, eu conheci o Pezão, que é o japonês, que era o Chitão, que a gente chamava, que era hippie, que ele morava na Mandissununga. Aí assim, tinha o Black, que morava na segunda travessa, descendo o hospital ali abaixo da Mandissununga, era o Black, e os irmãos dele. Você estava do outro lado, eu já sei onde você estava. estava do. Depois do colégio. Depois do colégio. Do É, colégio, não, depois do hospital, né, que hoje não é mais hospital, virava ali e fazia umas duas, três quebradinhas, estava na sua rua. Eu sei onde que é. quem morava lá na Mandissununga era a Malu, lembra da Malu, uma moça bonita? Não, da Mandissunga, eu lembro da Rose, mas essa Rose eu namorei com ela quando eu estava no primário. É minha primeira namorada. Idade para namorar. Não, não, ela que me namorou, né? Porque a gente era os moleque, hoje, o moleque de hoje, a gente era bobinho, né? Ela que me namorou, ela que me convidou para ir no Palladium, pô. Ela que me convidou para ir. Eu nem acreditava, porque ela morava ali na Mandissununga, eu morava lá na São Calixto, pô, e tinha cheio de cara ali, pá, pá, pá. Eu era meio
timidão, né, meu? Sim. E ela vamos no cinema no domingo, nós vamos assistir Roberto Carlos e Ritmo de Aventura. Ah, eu É, lembro. Nossa, minha irmã era apaixonada é, pelo Roberto Carlos. tempinho bom, viu? Tempinho bom. Era. E ela estudava naquele Jockey, era toda chique naquela época. Sabe que tinha a escola do Jockey lá em Pinheiros, tinha uma escola do Jockey? Ela Não, estudou lá, no Jockey Clube, lá tinha uma escola. mas em Pinheiros Não era. tem mais, não tem mais, não tem mais, mas tinha uma escola que era para os funcionários do Jockey. O pai dela trabalhava no Jockey. Sim. E aí depois ela saiu e veio para cá. Ah, E, tá. ela, e quem foi o cupido da gente foi a Olga. A Olga morava do lado dela. A Hum. Olga morava do lado dela. E essa Olga gostava de mim também, só que ela não deu liga. E tinha o irmão dela que chamava Pigmeu. E Hum. o cara era assim, da barra, assim, né? Era um cara que todo mundo, o Pigmeu, Pigmeu, Pigmeu. No final, esse cara ficou meu amigo, o Pigmeu ficou meu amigo, né? Eu tratava bem a irmã dele, a Olga, e a Olga que fez o link entre eu e a Rose. Era Ah, coisa de moleque, né? Coisa de moleque, né? De você tinha criança. criança, né? Mas não tinha nem idade para namorar, né, Veneca? Mas já estava no quinto ano, já estava começando. Hoje os meninos aí com 10, 12 anos já tá. Era mãozinha dada só, né? Ficar na fila. Lembra da fila que fazia no Paládio? Não sei se você pegou esse Isso tempo. eu lembro. De domingão, né? Que ficava no filão lá para entrar no cinema. Uhum. Tempo bom, né? Era Tempo gostoso. bom, cara. Era Pô, gostoso. Hoje eu não gosto muito mais de cinema, não. Mas eu não. amava cinema, adorava cinema. Hoje, É porque naquela época, Débora, o cinema era uma coisa diferente, né? Hoje o cinema ficou um atrativo que você tem na sua casa Netflix, TV a cabo, tem não sei o que lá, tem YouTube. Você vai no cinema, você não vai no cinema, você vê tudo em casa. Pô. Então, naquela época não, né? O cinema, pô, sentar na cadeira, cinemascope, né? Cinecolor, estéreo, pô, era tudo novidade. Hoje você faz um home theater na sua casa, fica melhor que o cinema, pô. é, Então, é o mundo, né? O mundo ele vai mudando. Coisas que era pra gente era assim, coisas, porra, pô, ganhei um peão, que é um pedaço de pau com um prego enfiado. Pô, era uma fé. Hoje se dá um peão pro moleque, ele joga lá do lado da rua, pô. é, O meu neto, eu dei um brinquedinho para ele, era um ônibus, tem 2 aninhos. E o ônibus tem um bagageiro. sim. Adivinha o que ele falou na hora que ele abriu o bagageiro? A primeira coisa que ele perguntou: cadê a pilha? A pilha. Cadê a pilha? Ó, cadê a pilha? Eu falei, isso aí não é a pilha, não. Você não É, está na idade para ter a pilha. Então, a molecada, né? O mundo, né? Vai mudando, né? A gente já sabia o que era pilha naquela época, a gente sabia o que era. Era carrinho a corda, né? Era com cordinha. é É. verdade. Ai, eu lembro que meu irmão ganhou de Natal dois carros de corrida. Um chamava Tufão, o outro Furacão. E eles eram assim, apertava era de ar. Então apertava assim o ar e eles saíam correndo. É isso aí. A gente se divertia com pouca coisa. É. A gente, eu lembro que a gente brincava ali na Vila Sônia, na rua que eu morava, tinha um cara que tinha um Autorama zero, ele zero, e tinha um outro que tinha um 8. O que a gente fazia? Emendava os dois. Aí virava um pistão, né, meu? Uma pena que só podia correr 2 carros, mas a pista já ficava uma pista diferente. Então, É, você tem que criar com o que você tinha, né? Você criatividade. criava com o que você tinha, né? O carrinho de rolemã, a gente também colocava uma tábua atrás para caber mais gente. Aí a gente descia lá, mal legal. Você conhece a Rua São Calixto, não? Não, né? Conheço, mas Ah, não então, muito. Mas Então, essa rua, ela começa quando você está na Francisco Morato, quando uhum, você indo para Pinheiros, quando você passa a faculdade lá, que era de Vane, virou faculdade agora, hum, a faculdade de enfermagem, né, que tem lá do Alberto Einstein, onde que era a fábrica de papel de Vane. Aí sim, você passou ali indo para a primeira rua à direita, é uma rua sem saída. uhum, E essa rua aí, quando asfaltou, o que que faz? Essa rua ela é plana, só que ela vai para o final da rua, que mudaram. Eu nunca vi isso, é uma rua sem saída que tem 2 nomes, né? Aí quando chega na curva, eles colocam no seu Souza Aranha. Só hum, que a Souza Aranha é uma subidinha, faz uma curva e vai para o final da rua que faz um largo. uhum, Naquele largo lá, a gente jogava futebol toda tarde, era 2 tijolinhos lá e o futebol. E tinha o campo do seu Sérgio, mas entre o campo do seu Sérgio e o final da rua, era um mato, era uma florestinha, né? Era um matão que tinha ali. E essa rua era uma curva e uma descida.
carrinho de rolemã, quando inauguraram esse asfalto, meu Deus. Aí as mulheres ficavam loucas, porque a barulheira de carrinho de rolemã era a tarde toda ali, descendo de carrinho de rolemã, e fazia isso que você fazia. A gente fazia trenzinho. Engatava um carrinho de rolemã em outro, em outro, em outro, fazia um monte de carrinho de rolemã. Era nego rebentando o dedo, joelho, que ia brecar, o carrinho passava por cima. Hoje, se fizer um negócio com o moleque hoje, ele, ai, 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 eu não quero mais brincar, né? Pra gente era Ai, normal isso daí, né? Pra nossa, gente era normal. era uma delícia se machucar. Eu tenho um monte de cicatrizes porque eu era bem levada, né? E eu tenho um monte de cicatrizes aqui no meu corpo. Eu tenho aqui nos braços, nas pernas, né? E me fala uma coisa, você nasceu onde, Werneck? Eu nasci na Cerqueira César, né? Nasci no HC. Meu pai e minha mãe trabalhavam lá. Acho que eu fui a primeira criança que nasceu de casal do HC. Meu pai e minha mãe meu pai trabalhou a vida toda lá, minha mãe também. Onde que Quando é? eu ia HC, Ah, no Hospital das hospital, Clínicas, aham, das clínicas. que não era daquele tamanho ainda, né? Era Hum, menor, depois ele foi sendo expandido, né? sim, eu lembro disso. E quando eu ia lá, às vezes eu ia lá, o pessoal me chamava de ferrinho, né? Porque tinha meu pai, né? Então eu era o ferrinho. Todo mundo, ô ferrinho, ô ferrinho, ô ferrinho. Porque É? Débora, lá tinha uma creche. Eu não cheguei aí na creche, porque no começo, quando meu pai casou, a gente morava na Fradique Coutinho, era uma casa Sei. alugada. E depois meu pai falou, não, vou morar de aluguel. Tudo bem que aqui é Pinheiros, tudo. E foi comprar vamos morar no Ferreira, numa travessia da Francisco Marçom, que era um beco, mas era uma casa bacana. Uhum, Só que meu pai ficou ali também, agora a casa é minha. uhum, Só que eu não vou ficar aqui, porque isso aqui não vai, isso aqui vai daqui 200 anos vai estar do mesmo jeito. Eu quero ir para um lugar que vai ter progresso. E uhum. aí ele comprou esse sobrado na Vila Sônia. Ele vendeu essa casa e comprou um sobrado na Vila Sônia, na São Calixto. E graças a Deus, eu até vi outro dia no YouTube, no Google, ele está lá, é a casa que o sobrado ficou mais bonito. Então, graças a Deus, é um proprietário que está lá e Hum. ele mantém o imóvel arrumado, né? Que é duro você ver a casa que você morou depredada, caindo, né? E essa daí não, o sobrado ficou lindão. Falei, porra, que legal, né? Passei minha juventude toda aí, né? Tá bem cuidado. E aí meu pai foi para Vila Sônia, né? Ele falou, não, Vila Sônia vai ser um bairro progressista. Aí começou a história da Vila Sônia. E foi bom, E, né? Foi bom, muitos amigos, né? Muitas aventuras lá. E você foi para lá, para Vila Sônia, para São Calixto? Quantos anos você tinha? então, a casa, até hoje eu estava na escada que sobe para o Sobrado, tem lá 1961, ela Você foi foi em construída. 61? Você nasceu em 61. 55, né? 56, não faz, eu já estou velho. 56. Ah, Não tá. aumenta a minha idade, não. Pô. É. Ah, e foi para lá. Legal, legal. Você... 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. Que legal. Quando eu sou santista, até voltando do lá, e quando o Santos foi campeão, primeiro campeão mundial, em 62, eu não lembro porque não passou o jogo direto, foi em Portugal, né, contra o Benfica. Mas em 63 eu lembro que eu assisti sozinho, era Santos e Milan, era no Maracanã esse jogo. Foi todo mundo dormir, eu falei pro meu pai, não, hoje eu vou ficar. Porque naquela época a criança não podia ficar de noite, né? Então Eu você falei, não, sempre foi santista? sempre. Ah, não, desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Desde que meu pai, eu comecei a falar, eu falava Pelé. Eu não falava, meu Ah, pai é? falava, você não falava. Você não falou nem mamãe nem papai, você falou O Pelé. Pelé, né? Gol do Pelé, gol do Pelé. Porque Porque geralmente. quando. Não pode falar. Pode falar. Não, Não, porque quando geralmente o as Brasil. pessoas. Pode falar, então. Não, quando o Brasil foi campeão em 58, Hum, meu pai foi comigo lá no Pacaembu para ver a festa. E foi no uhum, Pacaembu que veio os jogadores. E ele me colocava no ombro aqui, assim. hum. Então, todo mundo falando Pelé, Pelé, Pelé. E aí Ah, o moleque escuta Pelé, 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 e o uhum, Santos ganhava tudo, porque não teve influência nem do meu pai, nem de ninguém. Primeiro, meu pai era São Paulino. uhum. Segundo, na capital tinha pouco Santista. Então, não teve influência. Alguém fez, não, virei porque eu quis vir. Virei por causa do Pelé, a influência foi o Pelé, e o time ganhar campeonato, porque o Santos ganhava tudo, né? Então, É virei isso que eu ia Santista. falar. O pessoal aqui da Vila Sônia, a grande maioria é São Paulino, né? Meus amigos, tudo São Paulino, Sim, sócio do São Paulo até hoje.
a sua geração é porque mais São Paulino, porque você é 5 anos mais novo. Então, você vai pegar o São Paulo numa época aí que o São Paulo ganhou tudo no começo. Sim. E até tinha torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Quem falava isso era o Milton Neves. O São Paulo ganhava tudo. O São Paulo, por muito tempo, foi o time mais bem estruturado do Brasil. Hoje já É. não. Hoje São Paulo também. São Paulo, inclusive, deve muito mais do que o Santos. A dívida do São Então, Paulo é impagável. e o Santos ganhou, foi mais famoso primeiro, né, do que São Paulo. Sim, o Santos hoje ele está com um time ruim, mas a nível de história do futebol, a história do Santos não tem nenhum time brasileiro que chega na história do Santos ainda hoje. Pode ser, por exemplo, que o Palmeiras ganhe 2 mundiais, aí a história do Palmeiras começa a ficar mais rica. O Corinthians, mas não existe. E outra, alguém vai ter que ter o rei aí. O rei acho que ninguém nunca vai ter, né? O rei do futebol ninguém nunca vai ter. Então, Não. claro que se a história não for alimentada, ela vai ficando só na memória, né? Uhum. Que nem você falou, você falou que tinha gente que não sabia que o Trípoli era Andronico. Não. Daqui uns 20 anos, ninguém vai saber, porque nós já morremos, outros já morreram, quem vai saber? Ninguém. A história. Só se alguém pegar um livro e tiver escrito lá que o Não, é Trípoli. por isso que a minha história vai ficar no YouTube. Eu vou escrever um livro, deixar na E prefeitura, é né? isso Deixar aí. no, né? Estou escrevendo livro mesmo, né? Estou preparando para escrever. E Então, pode falar. esse trabalho que você faz é um trabalho que tem que ter muito mais gente fazendo, um trabalho muito bonito e pouco valorizado, porque você está documentando a história. Você está documentando. É por isso que eu preciso de vocês, eu preciso da colaboração de vocês para contarem a história de vocês, porque vocês estão contando a história da região, a história de vocês. Assista o programa agora do dia 6, que você vai ver o que que eu vou falar, né? O que que eu vou falar sobre isso, a história. Eu estou voltando a fazer a história da Vila Sônia, por conta de eu ter assumido como conselheira na prefeitura de São Paulo, aqui na prefeitura regional, aqui, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Cultura da Paz. Peraí. E deixa eu só ver um negocinho aqui, peraí, Werneck. Ah, tá. É porque daqui 10 minutos vai parar de gravar, eu vou ter que entrar de novo. Então, eu quero muito contar, eu tenho muito interesse disso. Eu tinha até desistido, sabe? De, Entendi. de fazer a história, né? Mas aí eu voltei a fazer depois que eu escrevi o roteiro histórico e cultural para a Associação Comercial daqui da região, né, que é a Distrital Sudoeste. E aí eu falei, eu vou escrever, e tem pessoas que estão interessadas, inclusive por conta de eu estar no conselho, né? E eu tenho interesse, eu gosto disso, adoro história, adoro fazer essas coisas, né? Tá? Você veio para cá, para Vila Sônia, com 5 anos, né? E, Isso. e você já contou, a outra pergunta era se a sua família, o que fez a sua família mudar, você já falou, né? E Já. você estudou o quê? Você se formou em quê? Você Eu estudou falo, na universitário, eu fiz FATEC, né? Fiz FIC? FATEC, sou formado na área de construção de estradas, mas eu nunca exerci isso daí, o Débora, porque eu me formei na onda do Paulo Maluf. O governador de São Paulo em 78 era Paulo Maluf. Eu falei, pô, vou fazer construção de estradas, porque ele é um cara empreendedor, vai ser um cara que vai, né, se ele for eleito governador, nada, nada de votar, nada de entrar em política, mas eu estava entrando num negócio que eu sabia que podia ter futuro. Sim. E só que quando eu me formei em 82, foi quando entrou o Franco Montoro. Hum, E o Franco Montoro, o que o Franco Montoro fez? Ele parou todas as obras para pagar as dívidas de São Paulo. sei. E aí o mercado que eu trabalho hoje, que hoje, por exemplo, é promissor, porque tem essas concessionárias de rodovia no Brasil todo, né? Então você tem emprego para caramba nessa área que eu fiz. Aí eu fui para trabalhar na área de banco, né?
Ah, Porque naquela época, quem era da área de exatas, não existia faculdade de processamento de dados naquela época. sim, Então, não, eles pegavam geralmente os engenheiros para trabalhar na área de informática. sim, E eu fui trabalhar no banco, eu trabalhava na financeira do banco enquanto eu estudava de manhã e à noite eu ia para o banco. sim. Trabalhava na Rua São Bento, no Banco Auxiliar. Quando eu me formei, eu pedi lá para o cara, eu quero ir para o dia, porque agora eu sou casado, eu tenho um filho, não dá para me trabalhar à noite. De dia eu tenho um anuênio mais forte, eu tenho vale-refeição, tenho outros benefícios, tenho um salário melhor que o cara da noite não tem, porque trabalha só 6 horas. E o cara falou, não, o meu chefe na época era um cara que tinha quinto ano primário, era um cara que estava no banco por ser tempo de casa e por conhecer a rotina, mas não por estudo, por nada. Sim. Aí eu fui procurar. Aí eu fui fazer teste e fui trabalhar na engenharia. Falei, quero ir para engenharia. Aí eu fui trabalhar no Banco Auxiliar, tinha 4 prédios da área de engenharia e projetos, ali na São Gabriel, com o 9 de julho. Aí eu fui para lá. Aí eu fui trabalhar em banco. E lá, quando eu cheguei para começar a trabalhar, o gerente falou para mim, Werneck, eu vi que o seu currículo aqui, você tem interesse de aprender a área de informática? Eu falei, opa, é Hum, comigo. Naquela época não tinha nem PC ainda, eram os Apple, 8 bits. Eu falei, sim. pô, passa para mim aí que eu vou. Que ano que foi Aí isso? isso foi 83. Ah, tá. 83. Porque você vê no banco, quando eu entrei no banco, Débora, em 80, não tinha computador. A gente trabalhava muito com máquina, fazia todas as aplicações na máquina de escrever e depois mandava para os caras. Eu ainda lembro que eu varei uma noite lá, ou duas, que a gente, quando veio o sistema da IBM, o sistema grande porte, aí acabou a máquina, então eu ainda cheguei a trabalhar no computador, fazer aplicação no computador. Chamava-se Mas aí, processamento de dados antes. isso, isso. A sala de CPD, DPD, CPD, né? é isso mesmo, DPD, é isso mesmo. Depois virou informática, depois virou TI. Hoje é TI que fala. É. Então, eu fui para a engenharia e lá eu trabalhava. Aí lá que eu comecei a entrar na área de informática. Uhum, Aí eu fiquei no banco lá, eu fui fazer uns cursos do Banco Auxiliar lá era na Anhanguera, que era o CPD do Banco Auxiliar. uhum, O japonês lá me ensinou um monte de coisa. Eu fiquei uns 15 dias lá fazendo treinamento uhum. e voltei e fiquei trabalhando com isso no banco, até o banco falir. É, O eu, banco, eu, o eu, eu- banco faliu em 85, dia 19 de janeiro. Até hoje eu não esqueço, porque foi um ano antes do meu filho nascer e foi no dia da bandeira. Foi hum, dia 19 de 19 de novembro de. Eu aham, cheguei para trabalhar lá, Débora, estava todo mundo na frente. Eu falei, o que aconteceu? Será que pegou fogo no prédio? Eu chegava cedo, eu chegava cedo. aham. Aí chegava lá, tava uns lacres, assim, Banco Central. Eu falei, pronto, o que aconteceu aí? Ah, não, o banco foi, como é que fala? Interditado, sei lá, esqueci até a palavra que fala aí. Ele foi, o banco assumiu o Banco Central, fechou o banco. É, eu fui com Aí, revisista do auxiliar. você foi? Fui lá. Aí o cara falou, Aí o cara falou para mim assim, que tinha um cara acho que era da Receita Federal, falou, o senhor quer ir lá na sua sala buscar suas coisas? Aí eu fui lá, né? Peguei um saquinho, peguei minhas canetas, as coisas que eu tinha, agenda, Uhum, pronto. Eu fui para casa. Pronto, agora acabou, né? uhum. E Minha você, mulher grávida, para nascer meu filho, eu tinha um convênio bom na época, que era Amico, era o melhor convênio que tinha em São Paulo. sim. Mas aí os caras, o meu gerente falou, não, Benecão, fica na massa falida, né? Fica na massa falida, seu filho nasce depois. Você vai. Claro que se eu ficasse na massa falida, o que ia acontecer? Todo mundo ia se encaixar em outros bancos, que aí foi aquela história de, sabe, de colocar. Eu não ia, mas eu já não estava muito afim de ficar em banco. E para mim, banco é um atraso de vida, cara. Você trabalhar em banco, você se vira um robozinho, né? Um cara que só faz aquilo, né? Uhum. Aí eu fiquei na massa falida, meu filho nasceu lá no Hospital 9 de Julho, né? No Conventinho Hospital 9 de Julho. Ainda deu um rolo para nascer, porque, não, mas o convênio não tem mais. Eu com a carta, não, como não tem mais? Estou pagando aqui, ó, o meu lerite aqui, Banco Central. A sorte é que o meu pai conhecia a diretora do 9 de Julho e Ah, trabalhou com ele no HC. Olha como é que é o negócio. Aí sorte. meu pai falou o nome dela lá, a doutora Joana. Não, era diretora. Posso ligar para ela? Só, não, só me ligou para ela, mandou subir, depois a gente acerta.
Que No outro dia foi o médico lá, o chefe dos médicos lá, pedir desculpa pelo hum, que eu tinha passado, não sei o quê. Eu falei, beleza. imagina se E eu aí, quando eu voltei, Débora, quando eu voltei já não tinha mais vaga, né? Uhum, Tinha uma vaga no Digibanco, que era uhum. um banco digital, que na época era moda, né? Eu Só lembro. que aí os caras, tudo tratando a gente que nem bicho. Eu falei, é o seguinte, amigo, me dá uma carta que eu não quero, que eu vou lá e eu vou fazer minha quitação. Aí eles iam me pagar os salários até o final, né? Sim, Pagaram 3 meses de salário, tudo junto, pagaram todos os direitos. Então eu falei assim, pô, esse banco aqui eu vou falar para você vai ver que vai acontecer com esse banco. Não. Um monte de gente vai ter uma praga. O Digibanco, acho que passou uns 2 anos, faliu. Pô, os caras trataram, sabe, os caras não tinham nenhum, pô, chama para conversar, né? Dá um carinho, né? O cara já está lascado. E aí que eu saí do banco. Aí saí do banco, peguei esses 3 meses aí, graças a Deus, ia até junho a minha indenização. Em abril, eu comecei a trabalhar, quer dizer, ainda fiz uma poupança. até hoje tem muitas empresas que tratam os funcionários que, na verdade, são empregados, né, como lixo, entendeu? Então, assim, chutam, são malcriados e próprios empregados, né? Você é empregado e você trata o seu subordinado como um lixo. Isso tem muita reclamação. E ainda bem até que tem aquela lei do assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, assédio, sei lá, das quantas, porque realmente antes não tinha direito a nada, né? Se você reclamasse, ainda você estava errado, sabe? Né? Esses caras que fazem isso, Débora, é os caras que não têm uma visão, né? Porque o maior patrimônio de uma empresa é o funcionário, né? O cara está Exato, ali dentro. Eu, exato. eu, eu, eu fui gerente, aí depois entrei para a área de limpeza, Débora. Nunca pensei que ia passar por isso. Eu fui trabalhar no Embu, no Grupo 13 Paulista. Na época era o grupo mais antigo de limpeza, foi fundado em 1927. E fui trabalhar na área de informática. Aí a área de informática me ajudou. Eu fui implantar sistemas de informática nessa empresa. Fiquei 10 anos na área administrativa e depois eu fui ser gerente de clientes. Saí para a área para comandar, sem conhecer nada, mas aprendi para caramba limpeza e segurança. Então, me especializei nessa área. Então, para te exemplificar o que é o funcionário, quando eu fui gerente, eu aprendi muito com dois caras. Um cara do Banco Auxiliar, que era um cara que tinha uma visão de gestão ferrada, e um cara da Johnson, o seu Manuel, que também tinha uma gestão, porque eu ficava olhando como é que esse cara comanda legal, trata todo mundo com respeito. E ele falava assim para mim, Werneck, eu tenho uma coisa que eu não gosto, cara, é puxar saco. Ele ficava doido. Puxa saco, eu fico doido. Esse cara da Johnson. E um dia eu trabalhava na sala dele. Hum. Vinha um cara todo dia lá. Oi, seu Manuel, de cedo, né? Eu estou indo lá tomar um café. Você quer alguma coisa? Um café, um cigarro, quer um chiclete? Não, não, obrigado, Ventura. Obrigado. Tá. Todo dia ele ia, fazia isso. Aí um dia ele saiu, o seu Manuel falou, puta, falou assim mesmo. Ele era gerentão da grande. Pô, Veneca, eu era molecão, cabeludo, né? Eu tava, pô, Veneca, eu não aguento mais esse cara. Já arrumei emprego pro filho dele, é um cara bacana. Porra, vai ser vendedor a vida toda. E isso ficou na minha cabeça. O cara Uhum. era puxa-saco. O cara era puxa-saco. Não era um cara ruim, mas era puxa-saco. Mas será que Então isso aí. Oi? será que ele não era gentil? Porque toda vez que eu vou em algum lugar, se eu estou trabalhando assim, ou mesmo, por exemplo, aqui em casa, né, minha filha e eu, falo, ah, filha, eu vou aí no Sérgio, você quer alguma coisa? Sei lá, eu sempre fui assim, Não, né? assim, não, a educação, Débora, eu acho que é legal. Mas se o cara fosse gentil, ele não pedia para arrumar emprego para o filho, né? Ah, tá, então é por isso que ele. Entendeu? Então a gentileza do coração é uma coisa. Agora, a gentileza, o cara vai gentil, daqui a pouco ele. Ah, Esse tá. Manuel era um cara muito. Pô, o seu Manuel, na época, eu lembro, ele era irmão do presidente da Johnson do Brasil. E Uhum, ele falava assim: meu irmão é presidente, eu estou aqui, eu como gerente, acho que agora vou ser promovido a gerente regional. Mas eu nunca pedi nada para o meu irmão. Eu podia estar lá com o meu irmão, lá trabalhando em São José dos Campos, ganhando o triplo que eu estou ganhando aqui. E uhum, não teria nada de errado. uhum, Só que ele não quis. Então ele me passava essas lições. E eu levei isso para minha. Quando eu fui gerente, fui diretor de empresa, eu levei isso comigo. uhum. Claro que você sabe diferenciar, você vai aprendendo a diferenciar.
Certo. Eu falo para você, se eu fiz 5 amigos na carreira, amigos, né? Colega você tem um monte. É, Colega, mas amigo, que você tem história para contar do cara, que o cara, pessoa leal, pessoa correta. São poucos, cara, porque o mundo corporativo é muita inveja, né, Débora? É muita muita. inveja. É um querendo derrubar o outro, é o tapinha nas costas, que na verdade não é um tapinha nas costas, é uma facada nas costas. Então, Verdade. e isso você só aprende com a vida, né? E eu É. lia muito, Débora, eu lia muito livro de gestão, aquele Robert Chiniachik, tinha um outro consultor que eu esqueci o nome famoso da Fundação do Cabral. Eu lia muito livro de autoajuda. Então, eu me aculturava muito na parte de gestão de pessoas. Então, para tentar, aí eu fazia e depois, deixa eu ver se eu estou fazendo isso. Não é que eu copiava o que o cara fazia, mas, opa, esse Mas cara você fala assim. tá. Aí eu assinava aquela revista Você, assinava Vencer. Aham. Então, olha, pô, o que eu estou fazendo está correto. É que esse cara faz, ali faz, a revista fala isso. Porque você não pode pegar também uma revista, ler e fazer o que está falando na revista. Tem que, né, fazer um apanhado e aí faz o filtro, né? Então, isso me trouxe para a minha vida toda, até hoje. E, Eu tento aplicar coisas que eu aprendi lá atrás. Né? e você tem quantos filhos? Tenho um filho, né? Meu Uns filho é biólogo, um só. quantos anos agora, Um Lucas? só porque a vida é dura, né, Débora? Então a gente queria dar uma educação. Ele estudou no Dumont Vilares, ele estudou na Escola da Vila, ele fez PUC, lá em Sorocaba. Então, o maior patrimônio que o pai pode deixar para o filho é o estudo, Eu, né? eu O sei resto, que eu o tive só resto uma a gente também. não sabe, mas o estudo, ao menos você preparou ele para viver a vida, né? É, Às vezes é muito melhor que você dá tudo para o filho, você dá carro, você dá casa, mas você não prepara o seu filho para viver sozinho. Tem exato. gente, tem gente que pensa que o bem material ele suplanta o bem, como é que se diz? Espírito. Para mim, a parte comportamental vale muito mais do que a parte material. A parte material ela vai embora, Com ela vai certeza. embora. É. Se eu pegar todos os meus amigos que eu fiz, com esses amigos nunca tive nenhuma vantagem financeira, nada. Uhum. Foram pequenos atos que foram. Pô, vou falar um caso para você. Eu Hum. era diretor dessa 13 Paulista e me jogaram para o interior. Eu vou falar por mim, eu estava fazendo um trabalho de saneamento da empresa, eu sou um cara muito correto, eu sei que falar que ser honesto, para mim, não quer dizer nada, porque honesto todo mundo tem que ser. Então, eu falo que eu era correto, eu era ético, eu tentava ser, tenho meus erros, mas Sim. eu nunca aceitei nada de ninguém. Eu Hum. falava, quando eu era diretor, o que você chegava de coisa para você, e você podia dar só uma assinatura e ganhar alguma coisa. Eu É, nunca quis isso. Eu conheço. nunca quis isso. Então, só para você ter uma base de amizade. Eu trabalhava na 13 Paulista e fui dispensado. Tinham 3 pessoas, eu estava no interior, o filho do dono chegando, quer dizer, a história que contaram para ele não era história, o Werneck não estava, porque o Werneck vivia no interior, e aí ele me dispensa. Eu falei, beleza. E eu tive tanta sorte que eu saí da 13 Paulista e fui cair na Protege, né? Fui cair na maior empresa de segurança do Brasil. Mas, para te contar, antes de eu ir para a Protege, eu trabalhei 6 meses numa empresa, Hum. como consultor. Ficava em Cosmópolis. Eu morava num hotel de segunda a sexta, e sexta-feira eu ia para casa. A empresa me pagava para não ter que viajar de Cosmópolis para São Paulo. E tinha um cara que era o meu supervisor, João José, que hoje ele mora em Salto. E esse cara, o pessoal chamou ele para ficar no meu lugar. Hum. Não, você vai ficar no Gregário Venex, você vai ter. O carro agora vai ficar só com você, você vai ter isso aqui, vai dobrar o seu salário, vai tudo que era do Venec vai ser para você. O que o cara fez? Não. O Ah, é? cara me liga, onde você está, vendo? Estou aqui em Cosmópolis, eu estou trabalhando, eu não estou nem registrado. Naquela época não tinha MEI nada, eu era RPA. É. Estou ganhando um salário, mas o cara falou que daqui 6 meses ele vai me registrar, porque ele não pode mais estar me pagando no cash. Para mim estava bom. Eu estava ganhando seguro-desemprego, eu estava ganhando isso daqui, quase que não afetou muito. O que ele me pagava era bom, porque ele não tinha encargo social, eu recolhia meu canezinho, né? Sim. Eu não sei se eu vou te oferecer o que você ganha nem aí. Ele falou, não, mas eu quero ir. Eu Uhum. falei, você que sabe, eu estou precisando de um supervisor, você quer vir? Para mim vai ser um prazer, o cara veio. Hum. O cara largou tudo lá e veio para ganhar, vamos falar. Lá ele ia ganhar 8 mil, ele vai ganhar comigo 3 mil, Não. 3.500 reais. Uhum.
Agora eu falo uma coisa para você. Veio outro também, o gerente eu também trouxe. Veio o gerente. Não, o gerente ficou lá. Então ele veio, o cara que era o gerente, eu era diretor, o gerente ele era o supervisor. Você vê, os caras queriam ele, não o gerente, porque o gerente era um cara não muito legal, que eu também ajudei pra caramba. Uhum. Esse gerente ficou lá. Aí Hum. ele tomou conta de tudo que não era nem para ser com ele. E esse cara veio comigo. Agora a pergunta que eu te faço é essa. Você vai ver o destino dos dois. Eu dou bem esse exemplo. Esse que era o gerente, que era meio traíra, que quando e às vezes ele ia para o Imbu, eu não ia, porque eu estava fazendo viagens para cliente. Então eu falava, vai lá, confiando no cara, era o Sim. cara que fazia as trairagens. Uhum. Pergunta onde está esse cara. Está Não. batendo lata. Está batendo lata. Eu não sei porque ele tem. Agora, esse cara que veio comigo, ele foi, trabalhou um tempão nessa empresa. Ou resumindo, esse cara hoje, ele tem. Quando ele foi para lá, não tinha ninguém. Ele tem um filho formado, engenheiro, chefe da MRV, tem outro filho que está morando nos Estados Unidos, estudando, e tem uma filha que era da MRV e tem um negócio próprio que ele também trabalha. Mora numa casa aí com uns 4 dormitórios, 2 suítes, piscina, lá em Salto, e Uhum. toda vez ele me agradece. Eu falo, não tem que me agradecer nada. Então é o exemplo das coisas que às vezes demoram para acontecer. E amizades são poucas, mas você vê os poucos que eu fiz, eu tenho um relacionamento com eles até hoje, e graças a Deus todos estão bem na vida. Que E bom. muitos, e muitos traíras aí foram ficando no meio do caminho. Quer dizer, é a vida, né? É verdade. Eu acredito na justiça do universo, sabe? Eu acredito. Porque eu vi justiça comigo, uma justiça, né? Outras foram muitas injustiças, mas uma eu vi comigo em 6 meses certinho, Werneck. Eu não vou contar porque aqui a entrevista é com você. É, Mas é e, certinho, certinho. Eu fui acusada e a pessoa descobriu o que aconteceu, veio me pedir perdão mesmo. A pessoa até ficou doente, porque, e, fez uma coisa assim horrível para mim, né? Então, eu acredito na justiça do universo, sim. Então vamos lá. Você tem um filho, aí você. Deixa eu ver aqui o que que é. Tarará, tarará. Fala mais sobre a Vila Sônia, seus amigos, como que foi a sua é, adolescência, a sua infância. Infância não, mas a sua adolescência. A sua infância também, tá? São seus amigos até hoje. tem amizade, assim, amizade virtual, mas a gente se fala quase todo dia com algumas pessoas. Eu conheci, eu morava, da rua que eu morava, não sobrou ninguém. Alguns faleceram, outros mudaram, Deixa eu né? perguntar uma coisa, Werneck. A sua esposa morava na Vila Sônia já? Ou você Não, 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 não. Ela era de Itapetininga, não era da Vila Sônia, não. tá? Conheci ela numa festa junina no Tabuão. Não tá bom você Então, aqui? tá bom. Naquela festa que tinha ali perto onde que é o. Hoje era aquele hospital antigo, que hoje é uma lanchonete ali, sabe? Bem no Largo do Taboão, tem o Eu Semur. sei. Em Sim, frente ao Semur ali, que tem um posto de, sei lá, é uma lanchonete lá agora. Ali é ali que fazia a festa junina. Depois foi para o outro lado, perto do Recanto do, não é Recanto Gaúcho, aquela outra lá que chamava lá. Aquela outra churrascaria que tinha perto do Taboão. Tem o Recanto Gaúcho, que é mais para frente, e tinha certo. uma outra que já fechou. Eu não. Era ali que. Esqueci o nome A daquela gaúcha. churrascaria lá na frente, não era? Lá na Era frente. onde parava os ônibus que vai para o sul. Não, lá para frente é o Recanto Gaúcho, lá chegando no Imbu, né? Essa outra era para cá. Essa fechou cedo, essa churrascaria aí. Onde tem Essa uma coisa churrascaria da fechou. Mercedes agora, da Mercedes-Benz. Isso aí, isso mesmo. Esqueci o nome. Não é Ponteiro, esqueci o nome. Mas era uma churrascaria famosa ali. Sim, eu lembro. E então, da minha rua mesmo, não tem mais ninguém, né? Mas aí, naquela época da infância, a gente fazia muito jogo rua de cima com rua de baixo, que era a São Calixto, que eram os meninos lá da nossa rua, contra os caras da rua de cima da André Saraiva, né? A gente fazia o joguinho, valendo flâmula, tudo. E aí eu comecei a conhecer os caras da rua de cima. Aí eu conheci o Furuia, conheci o Antônio Maria, que tinha o bar. E aí foi crescendo, foi crescendo.
E aí comecei a sair um pouco porque eu tive até 72, ó, Débora, eu jogava botão, futebol de botão. Sim, sim, E a conheço. turma naquela turma dali de baixo. Aí quando você começa, já estava no Andronico, 73, aí eu comecei a trabalhar nos supermercados Andrade, lá naquele novo. Ah, E sim, aí, era amigo do meu pai, isso. E Andrade. aí eu já comecei a me desvincular com a turma do Andronico, que eram os que moravam na Vila Sônia. Comecei a namorar, então aquela turma do Botão foi indo para outro lado. Também tinha, só que eles fizeram outras amizades na adolescência e eu fui fazendo outras amizades aí. E eu tenho contato até hoje, eu tenho contato com o Tonhé, que mora em Santa Catarina, que morava na Dias Vieira, antiga Alfredo M. Cabral, que hoje chama Dias Vieira, com o Dunga, que morava do lado dele, com o Colô, com o Edão, que era professor de educação física, quem mais? Com o Vlamir, que é professor de educação física, esse aí mora ali perto do caminho do Engenho. Então sobrou, né, o Cacau, o Albino, então sobrou algumas pessoas ali da Vila Sônia, né? Então Uhum. a gente se fala até hoje, de vez em quando a gente faz live, conversa, mas fisicamente mesmo quase não tenho, né? Porque hoje eu moro no Paraná, eu morava em Tapetininga, mas são amigos, né? Que eu acho que a amizade ela independe do físico, né? Sim, sim. Às vezes tem muita gente que vincula muito a amizade à relação física, tá perto. Eu acho que a amizade não é isso, né? A amizade é outra coisa mais profunda, né? No coração, né? Isso, é uma coisa mais profunda, é uma coisa de espírito, né? Não é uma coisa de carne, né? Até tem, eu dar um abraço no amigo, legal. Mas não é isso que faz a amizade florescer. O que É, faz a amizade florescer são as histórias que a gente tem junto, né? então, se a Isso é gente legal. fizer um encontro, né? Se a gente fizer um encontro assim desse pessoal assim, e filmar, tal, todo mundo, é tão emocionante, Werneck. Então, Débora, aí, só para você ter uma base, aí chegou uma época que aí eu comecei a namorar, aí eu isolei mesmo a Vila Sônia, Uhum, porque eu ia para Pinheiros e voltava, então cada um amigo foi seguindo o seu caminho, né? uhum. Aí eu casei e tudo, e aí começou a voltar de novo, olha que engraçado. Eu casei e eu comecei a jogar futebol, que eu joguei bola até 55 anos, né? Eu parei porque já o meu joelho de vez em quando saía do lugar, eu falei, não vou mais jogar. E Sim. aí, com 30 anos, o cara, não sei se você conhece o Tabuão, tinha umas quadras ali na Vidi. A Vidi é logo que você pega a Avenida Maria Rosa, logo no começo, tem a padaria, era Sensação do Tabuão. Naquela rua, eu aluguei aqueles prédios ali, que era do Mirantes do Tabuão, que eram os prédios mediterrâneos, e em frente tinha a quadra, Eu sei onde é o Vidi. você sabe? Sei, Isso, então, o tecido Vidi. agora é prédio, virou prédio agora, né? Virou predinho lá agora. Então aí vai lá para medir, esse amigo meu fala, pô, você mora em frente, eu não tinha nem carro na época, ó. Eu tinha casado de novo. Tá, vamos jogar bola lá. E era o Virgílio, o time era da Dinapac. Você lembra da Dinapac que tinha ali na. Aí fui jogar lá. Aí quando eu chego lá, quem tá lá? O Jeremias, foi até padrinho do meu filho, já é falecido. Pô, você aqui, eu conheci o Jeremias, sei lá, através da mulher dele, que a minha esposa era no salão dela, um rolo do cara. Aí começamos, eu e o Jeremias, só que o Jeremias eu conhecia ali, não era amigo de infância. Só que o Jeremias trabalhava na Polienca. E quem trabalhava na Polienca? O Dunga. Hum, E esse Dunga era da Vila Sônia, só que o Dunga estava morando em Americana, em Campinas. Ele morava em Campinas e trabalhava em Americana. A Polienca era em Americana, não era nem era. Aí ele falando, mano, tem um tal de Dunga. Pô, Dunga, 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 Dunga. Aí, Dunga. uhum. E aí foi montando o time, a Dinapac saiu, o Virgílio falou que a Dinapac não ia pagar, mas ela falou, então vamos ficar nós. Aí eu comecei a achar, achei um cara lá, achei o Tonhé. Pô, testa aí, pô, vem pra cá, pá. Aí um foi achando o outro. Quando foi ver, tava todo mundo que era da adolescência lá jogando futebol, já cada um com um filho pequeno, com um filho maior, jogando bola. E aí nós ficamos de 86 até quase 2000 lá. E Nossa. aí fizeram os predinhos, Hum. né? Fizeram os predinhos lá. E aí o pessoal desceu para o Sporting Ball, que também não tem mais, você sabe que era a escolinha do Corinthians, ali na Eliseu de Almeida, perto de um colégio ali na Eliseu, perto do campo de Espadinha. Não tem um campo de society que fizeram lá na Eliseu, quase para entrar para o Tabuão? Aí tem o Sporting Ball, que é do lado onde tem esse parque que fizeram, que era
a chácara do Jockey, só que está na Eliseu. Ah, eu sei onde é. É umas quadras do Corinthians ali, era umas quadras do Corinthians. Eu não Aí sabia. os caras estão lá até hoje. Só que sobrou pouca gente, sobrou uns 4 ou 5 aí. O Dunga, que está comandando ainda, eles nem estão mais lá, porque também virou prédios lá, né, nesse local. Eles estão jogando no Bonfiglioli. Tudo tá virando Prédio, sim, prédio, né? tudo está virando prédio. Quer dizer, você não tem. Você ainda tinha a quadra, você tinha escola. Então, você vê que isso remete ao que eu falo do futebol. Uhum. Era campo de várzea, acabou a várzea. Aí diminuiu, foi para a quadra e foi para o society. Agora, até as quadras e o society estão virando. Por quê? Porque, por exemplo, todo prédio tem quadra. Uhum. Clube, viu, Débora? Clube, por exemplo, né? Por que o clube tá passando mal? Porque todo prédio tem piscina. Aí o cara não vai no clube, ele vai na piscina do condomínio. Né? Não paga nada. Agora os prédios, por exemplo, aqui em Londrina, você vai num prédio em Londrina, ele tem academia, salão de festa, quadra de tênis, prédio de apartamento, quadra de futebol. Não tem o society. Mas tem tudo isso daí, pô. É. Então a coisa o mundo vai mudando, ele vai migrando. Então, daqui a pouco você vai jogar futebol onde? Não tem mais onde jogar. Aí acaba os times, aí acaba. Por isso que o futebol brasileiro está desse jeito. Porque você não tem mais celeiro de molecada. A molecada não joga. Eu estou aqui na minha cunhada, é uma rua sem saída, que é uma rua gostosa. Se fosse na nossa época, essa época estava a molecada tudo jogando bola lá. 2 tijolos, mas não existe mais isso. Não existe mais isso. Porque ninguém vai, o pessoal vai reclamar, o barulho aí, não sei o quê, não sei o quê lá. E nem tem molecada. A molecada vai ficar no videogame, vai ficar no. Em coisas eletrônicas. Tá, vamos lá. Me fala como que você se envolveu com a Laio Santos. Então, a Live Santos TV, eu participava de um canal lá do Intercâmbio Santista, que era um canal de um cara que mora nos Estados Unidos. Uhum, E o cara me viu. O Laio foi convidado para ir lá e ele me viu na bancada lá. uhum. Só que eu não estava muito contente no intercâmbio, nada contra, é um canal bacana, porém é um canal que não é um canal de uma resenha assim que nem você viu na live, os caras mais. Não é que é só velho, tem novo lá também, mas é uma resenha mais assim, tentação resenha mais. E o intercâmbio é um negócio mais trash, mais comédia, os caras criam personagem. Eu falei, não, essa não é minha área, né? Ser um personagem, não. Eu quero ser eu mesmo, né? Ah, isso é E bom. aí o Laio fazia com o rapaz do Tabuão, com o DNA Santista, com o Alexandre. Uhum. Aí ele pediu para o Alexandre falar comigo, que eu conheci o Alexandre de outras lives, né, que eu participava. Aí o Alexandre falou, o Laio quer falar com você, aí batendo um papo, você quer participar lá com ele. E aí eu falei com o Laio, fazer mais de um ano, já um ano e tanto já. Aí eu entrei com o Laio lá, Santista, pô, achei um cara bacana, um cara simples, legal, um É, cara muito bacana, um cara. Eu falei, eu gosto de ajudar as pessoas, que nem agora, um menino, amigo que trabalhou comigo, montou uma empresa. Falou, o que você precisar, me manda um portfólio, que eu vou te ajudar a captar cliente. Eu estou sem fazer nada o dia todo, pego o computador, eu pego o notebook e te ajudo. Então eu achei o Lai um cara interessante, um cara bacana, um cara simples, humilde. Eu falei, vou ir com ele, pô. que legal. Então, Você não está então, mais nenhum outro, só na Lion. não, às vezes eu vou, mas eu faço esporádico, mas eu não vou. Eu vou mais agora no Laio só. Às vezes eu faço com o DNA, ele também é um cara bacana, um canalzinho que já está com mais de 1.000 seguidores. Uhum. Com o Vitinho da Vila, não sei se já deve ter conhecido o Vitinho. Eu faço com esse daí. E eu ajudo o menino de Goiás, que já está indo para 400 inscritos. Que é o menino que mora lá em Goiás e ele estava desistindo, Sei, ó, vocês já falaram. está com 400 inscritos no canal. O sonho dele é chegar a 1.000. Eu falei, calma, que até agosto você tem 1.000 aí, mas tem que ter calma. Então, mas Aí tem que fazer. você sabe que eu nunca gostei de futebol, né? Tenho meio trauma de futebol, mas eu adorei participar do programa. Ah, legal. Gostei muito. É, porque É uma coisa é, que eu não é a domino. turma bacana, né? A turma bacana, né? Um pessoal bacana, um pessoal que respeita, um pessoal que escuta a opinião de todo mundo. E você fala legal lá, você fala legal. Porque às vezes a pessoa não conhece, porque tem um negócio na administração que é o seguinte, Débora. Para É. você, às vezes, fazer uma grande mudança, não precisa você conhecer o que está acontecendo, basta você observar o que está acontecendo e dar a sua opinião. Porque
Quando você está no meio do conflito, você não consegue ver nada. Agora, sai do conflito e fica olhando de cima, você fala, pô, por que ele não faz isso? É verdade, você tem que olhar de fora. E assim, eu observei mesmo, puxa, eu fiquei muito triste, porque o Santos realmente está muito ruim. Eu não sei o que que precisa mudar lá, se é o técnico ou os jogadores, ou se são os dois. Acho que precisa mudar tudo. Começa tudo de novo, porque realmente eu não estou vendo um resultado bom do Santos. Eu não, por isso que eu falo, eu não entendo disso, mas dá para perceber que, poxa, o Santos não ganha mais o jogo, né? A analogia que eu faço é a seguinte, Débora. Você vai fazer uma pizza, aí você quer fazer uma pizza boa, só que você vai lá e compra um tomate podre, você compra uma cebola estragada. Então, quer dizer, a culpa é dos jogadores, só que eles são menos culpados porque eles não pediram para jogar no Santos. A culpa é de quem montou o time, para mim, é a principal. O técnico, não, o técnico também está no meio, mas o técnico não tem culpa, que deram esses caras. O técnico é o pizzaiolo. Aí o cara chegou com um monte de coisa podre e deu para ele fazer. Ele está fazendo a pizza que dá para ele fazer. Quem que escolhe Tá? os jogadores? A diretoria? Não, é o diretoria, tem um departamento chamado Scout que fica pesquisando. Eu duvido que seja o Scout que recruta esses jogadores aí. Porque o cara chega assim, Débora, vou contratar um cara assim, assim, assado. Ele te dá 4 opções. A primeira é a primeira, a segunda é a segunda. Aí o cara contrata a quarta opção. Pô, se você contratou todos da quarta opção, como é que se diz? O seu resultado vai ser de quarta opção. Agora, você pergunta, tudo bem, não consegui contratar todos da primeira, eu contratei 2 da primeira, 2 da segunda. Não, você contrata todos da quarta, tudo estragado, você não consegue. Então, a primeira culpa é da diretoria, depois vem o técnico, tem uma parcela, mas é menor, e aí a outra maior é dos jogadores também, que são ruins, né? Agora, o jogador não pediu para vir, né? O técnico também deve ser ruim, que ele não sabe treinar os jogadores, ele não tem experiência em treino, sei lá, não tem, ele não tem talvez pulso firme, ou ele não tem técnica. Também, O técnico. também, pode ser isso também. Então, Mas, na minha escala, primeiro culpado é a diretoria, jogador e o técnico é o terceiro. Porque ele está pegando tudo que deram para ele. Claro que tem a parte dele também. Você toma uma parte dele, que é a parte de não ter disciplina, de não afastar jogador que não está jogando. Você é um técnico. Não tem um padrão de jogo. Legal? uhum. Legal, então, Werneck, muito bom conversar com você. Quando você vier aqui para São Paulo, você está em Curitiba agora? Não, Londrina. Londrina. Quando você vier aqui para São Paulo, dá um toque para a gente tomar um café, Falo sim. Vai ser um prazer. Falo sim. né? E no próximo nós podemos nos ver de novo, se vocês me convidarem para Laio, né? Também para continuar contando a história do Santos, né? E do Santos Futebol Clube, dar uma opinião lá para mim também nas coisas que eu estou colocando no meu programa, tá bom? Sim, falo sim. Eu vou falar com o Lá. Acho que não sei se ele vai querer que você vai toda segunda-feira. Depois ele vão até falar com ele. Parece que ele vai querer que o povo ser toda segunda-feira. Eu, você, ele e o Jorge. Tá Ah, bom? legal, tá bom. Olha, Eu falo obrigada. com ele. Um beijo para você, viu? Um abraço Pronto. fraterno para você e muito obrigada, tá? Não, obrigado você pela atenção aí. Um abração, fica com Eu Deus. aviso para você quando for colocar no ar, tá? Ah, legal, legal. Obrigado, hein, Débora. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Obrigada.